Caneta azul, azul caneta. Fantástica essa letra, não? Fico tentando imaginar quanto tempo alguém leva para conseguir compor algo assim. Agora, aí até não é tão difícil de imaginar. Difícil é imaginar o que aconteceu a partir disso daí. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é, acredita ou não, Caneta Azul, Azul Caneta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu quero compartilhar com você um texto, né, da TV, deixa eu ver certinho aqui para não falar nenhuma besteira. Ó. É de uma TV de Natal, né, um canal de Natal. Eles publicaram uma reportagem esses dias e eu gostei bastante do texto lido pela apresentadora. Depois eu deixo aqui na descrição do meu vídeo, eu ponho aqui o nome certinho da TV. Então esse texto que eu vou ler para você agora, ele não é meu. Eu vou ler o texto e depois eu vou comentar a respeito. Antes, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Veja bem, não estou falando nada contra o autor, que se eu não me engano é Manuel Gomes, o maranhense. Não estou falando nada contra ele, não estou falando nada contra a música que ele escreveu, que ele compôs. Não estou ridicularizando a pessoa dele. O assunto aqui é outro, ok? Eu quero falar sobre o fenômeno que isso se tornou e a minha visão sobre isso. Você que já segue o meu trabalho aqui no meu canal, eu tenho certeza que você vai lavar a sua alma, né? E os críticos de plantão, eles estão sempre por ali, então é uma coisa que compete somente a eles. Vamos lá então, eu vou ler o texto para vocês na íntegra. Caneta azul, mais um processo de idiotização a nos atingir. Caneta azul, azul caneta, e por aí segue e vai o que alguns já chamam de fenômeno musical. O meio da internet, tudo e todos podem viralizar. As possibilidades oferecidas pela rede mundial de computadores são democráticas ao ponto de levar ao topo do sucesso mediocridades e bizarrices. Repudiamos qualquer tipo de discriminação, mas não podemos nos calar diante da nossa responsabilidade com a sociedade e com a qualidade de vida dos cidadãos. Lamentável que músicas com letras tão sem conteúdo ganhem notoriedade em detrimento a compositores, cantores e outros talentosos artistas brasileiros que lutam há anos e não têm seus trabalhos reconhecidos. A seriedade tem perdido espaço no Brasil, assim como outras coisas que depois eu quero acrescentar. Voltando no texto. É como se o inconsciente da maioria dos brasileiros estivesse contaminado e programado para aplaudir o ridículo, para curtir e compartilhar sem ao menos enxergar os efeitos daquilo que estão fazendo. Em meio a tantos escândalos políticos, as críticas ao poder judiciário, a natureza agredida, a corrupção, o Brasil mais uma vez se nivela por baixo e passa a se divertir com a tal caneta azul. É por essas e outras que os poderosos da nação não respeitam o seu povo, não oferecem educação pública de qualidade, não estimulam o trabalho entre os jovens e não respeitam os idosos. O objetivo de quem não tem compromisso com o Brasil é justamente torná-lo um cenário de idiotas, de bestas, de representações em que nada colaboraram para o desenvolvimento do povo. Certamente o sucesso dessa asneira caneta azul, que se reproduz a cada segundo em nossos celulares e computadores, vai durar pouco, como essas coisas sempre duram. Mas vai durar o suficiente para nos mostrar o quanto somos atingidos por esse processo de idiotização nacional. Olha, parabéns ao redator dessa matéria, parabéns à jornalista que falou tão bem. Eu vou deixar aqui para vocês abaixo, como eu falei, o link e o nome da TV. Então esse texto não é meu. Agora é que vai começar o meu texto aqui. Olha, é impressionante como esse país gosta de consumir idiotice. É impressionante como aquilo que chamam de música, né? Que na realidade é uma idiotice com alguns acordes, normalmente um acorde só, porque é tão pobre o negócio que não dá para ter mais de um acorde. É impressionante como esse país se diverte e se refestela no vômito, na imundícia tal. É como se fosse Depois, quando eu chamo de grande boiada humana, acham ruim comigo ainda. Vão continuar achando ruim, porque Deus vai me dar vida para viver até 128 anos. Eu vou gravar vídeos até lá, ou vou escrever artigos, seja o que for. Eu não posso me calar, entendeu? Eu não posso me calar diante desse cenário que nós estamos vivendo. Um país que não tem educação, um país que não tem saúde, um país que não tem segurança, um país onde a mídia podre, que se é que você não percebeu ainda, a mídia desse país é um dos maiores cânceres. O maior câncer desse país são os políticos desonestos, né? Aqueles que legislam em causa própria. Eu nem preciso citar aqui, que você sabe muito bem de quem eu estou falando. O segundo câncer é a mídia podre, que é comprada por quem? Comprada por essa mesma raça,
amaldiçoada, não por mim, né? Mas amaldiçoada por Deus mesmo, pelo que eles fazem, né? Porque eles vão pagar por tudo isso, pelas vidas que eles destroem. Esses dois cânceres, que é a política desonesta, os corruptos, né? Que representam, na minha opinião, 98% do quadro, entendeu? Não menos que isso, eu tenho certeza absoluta. Isso e a mídia podre faz com que o povo, a grande boiada, como eles gostam de imbecilidade, gente, preste atenção, por favor, no que toca, no que faz sucesso nesse país. Preste atenção. Se você quiser danificar o seu cérebro, depois você vai ter que fazer uma terapia para esquecer aquilo, porque aquilo gruda no teu cérebro. E eu, Ivan, que vou fazer 58 anos, eu achei que na época da Eguinha Pocotó, Pocotó, eu achei que nós tivéssemos atingido o ápice da imbecilidade. Não, mas depois ainda veio segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Olha que profundidade de composição, veja bem. E duas mulheres seminuas fazendo rebolado sexual, como se estivessem numa transa sexual. E o povo ama, a boiada ama isso daí. Ensinam até as crianças a dançarem. Ah, e também tinha. Você acha que é só isso? Não, tem bastante coisa ainda, veio mais coisas. Quando eu achei que estava no pior, veio mais coisas. Aí veio carro de mão, papá, parararará. Tem todas essas dancinhas. Vai passando por debaixo da cordinha, vai descendo na boquinha da garrafa, e os pais mostrando para a criança, as crianças dançando. E os trios elétricos, então. Que fantástico! E você tem também outras coisas para destruir o cérebro e manter as pessoas imbecis, que é o seguinte, tem outras letras: vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Que maravilha de letra! Como isso faz com que o seu coração fique nobre, com que a sua vida fique retumbante. É por isso que a grande maioria do brasileiro, a grande maioria vive mal, vive na miséria e tal. Por quê? Porque a grande boiada não se importa com isso, eles querem festejar. Como nós é feliz, nós festeja mesmo, porque nós arrebenta de felicidade. Que povo cretino, meu Deus do céu, até quando? Até quando as pessoas vão dormir assim? Caneta azul, azul caneta. Oh, meu Deus do céu, até quando nós vamos ter que engolir lixos como Calypso? Meu Deus do céu, até quando nós vamos ter que aguentar coisas assim, gente, entendeu? É o José Safadão, é o Manuel Safadinho, é o Luco Lucasa, Lucasa do Luco. Meu Deus do céu, até quando nós vamos sofrer isso, gente? Pelo amor de Deus, quando que a boiada vai acordar? Meu Deus do céu, eu oro todos os dias para isso. Não dá para aguentar. Um povo com essa cabeça não vai chegar a lugar nenhum, gente. As pessoas não entendem. As palavras criam pensamentos, os pensamentos criam sentimentos, os sentimentos criam comportamentos, e são nossos comportamentos que trazem os nossos resultados. E não ache você que eu estou atacando o seu gosto musical, eu não estou. Até porque eu não estou falando de música, né? Eu não estou falando de lixo, não estou falando de música. Se eu estivesse falando de música, e o que dizer então do lixo, do câncer musical que chamam de funk? Olha, veja, eu sou homem, nem em roda de homens contando piada eu sou capaz de reproduzir com a minha boca o que eles colocam nessas letras aí, e as crianças são obrigadas a ouvir. Gente, até quando nós vamos aguentar isso daí? Até quando a família brasileira vai aguentar isso aí? Até quando os pais, homens, que se dizem homens, né? Tem um pênis no meio das pernas, mas não quer dizer que sejam homens. Até quando vão aguentar isso daí calado, o que estão fazendo com as nossas famílias? Será que o pessoal não percebe isso? Olha, realmente, azul caneta, caneta azul, escrito com a minha letra, escrito com raio que o parta, não importa a cor da caneta. Olha, eu realmente, se fosse para sentir alguma coisa, sentir tristeza, eu não consigo sentir outra coisa, entendeu? Enquanto isso, como disse a jornalista, grandes artistas, grandes cantores e compositores passando fome. Por quê? Porque eles produzem coisas boas num país e numa época onde a maioria só gosta de lixo, gosta de coisas imbecis. E coisas imbecis foram feitas para os imbecis. A grande boiada humana, enquanto isso, ela segue o seu ritmo diário, a sua rotina, entendeu? Enchendo a mente de lixo, cantando lixo, reproduzindo lixo,
rumo ao matadouro do fracasso e da infelicidade. Pobres almas, entendeu? Pobre país, que poderia ser o último país do primeiro mundo, mas ama ser o primeiro do 23º mundo. O que é que nós vamos falar, não é mesmo? Só Deus mesmo para nos dar força, nos dar fé e renovar a alegria do nosso coração. Agora, você que está me assistindo, se você deseja ter uma vida inabalável, uma vida extraordinária, se você deseja brilhar como você nasceu para brilhar, então eu vou falar para você, nós temos algumas salvaguardas aí. Fique atento, daqui a mais ou menos 30 dias, umas 3 semanas mais ou menos, eu vou começar a jornada do herói. E aí eu vou falar para você que a única saída que tem é a gente se tornar um herói do dia a dia, entendeu? Não os heróis que você vê por aí, que a mídia podre mostra, que os imbecis e a grande boiada chamam de heróis. Não. Eu vou te contar o que é o verdadeiro herói e vou te convidar você a seguir essa jornada comigo. Clica aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro link, tem aí o link para você fazer parte da minha legião de heróis. Se você já faz parte, fique tranquilo. Se você não faz parte ainda e quiser participar da jornada do herói comigo, clique aí, porque é só quem estiver lá dentro que vai receber e-mails falando sobre isso, né? Eu e minha equipe vamos fazer. Daqui umas 3 semanas a gente começa. Reserve aí o seu lugar, eu garanto que você não vai se arrepender. Você vai aprender a ser um verdadeiro herói e uma verdadeira heroína. Porque se teve uma época que o Brasil precisou de heróis e de heroínas, essa época é agora. Para que os nossos filhos, né, tenham ainda um país para viver. Porque se continuar desse jeito, eu tenho muito medo do que vai acontecer. Somente a fé em Deus é que me mantém. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, põe teu gostei aí, teu gostei ajuda o canal e o vídeo. Se você não gostou, não tem problema nenhum, é porque o vídeo não foi feito para você. Então você põe o não gostei, pelo menos você sai do limbo, né? Porque qualquer coisa é melhor do que ficar no limbo. No limbo só tem o vice-treco do subtroço. Mas se você quiser ficar no limbo também é uma escolha sua e eu respeito ela, saiba disso. Se você gostou, comenta comigo o que você achou. Você também fica incomodado com isso que chamam de música, esse lixo, esse câncer musical? Você preserva também os seus filhos sobre isso? Você pensa como eu? Você pensa diferente de mim? Não tem problema. Desde que você não ponha xingamento e palavra não, o seu comentário vai ser lido e talvez até respondido, vai ser mantido lá, ok? Se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita, se inscreve, clica no sininho para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui e vem coisa muito boa por aí ainda nesse ano de 2019. Longos dias para você, belas noites, toda a felicidade do mundo para você e seus amados.